A gente vai conversar sobre as doenças inflamatórias intestinais e, mais especificamente, sobre a retocolite ulcerativa, tá? Doença inflamatória intestinal são distúrbios inflamatórios crônicos que acometem qualquer porção do trato intestinal. Apesar de ter uma definição ampla, né, doença inflamatória intestinal, 80 a 90% dos casos são de retocolite ulcerativa ou doença de Crohn. Os outros 10% que sobram inclui as colites linfocíticas, colagênica e indeterminada. Bom, eu coloquei aqui um caso clínico que eu inventei para florear essa apresentação. Então, esse caso é fake, o nome é fake, tudo é fake. O telefone é fake, o endereço é fake. Eu coloquei apenas para casar direitinho com todos os sintomas e vocês entenderem. Então, escolar de 9 anos, morador de São Paulo, capital, vai à emergência com seus pais, queixando-se de estar 2 dias com dor abdominal e diarreia. Descreve as evacuações como frequentes, mais de 4 vezes por dia, em pequenos volumes, algumas vezes com sangue e muco visíveis, e precedidas de urgência súbita para evacuar. A cólica é difusa, de intensidade moderada e não alivia com a defecação. Agora vem o cat jump, pulo do gato, porque ele está com esse sintoma agudo 2 dias, e se parasse por aí, se não tivesse mais explicações, se fosse há 2 dias só, apontaria para um caso infeccioso, mas não. Nos últimos 6 a 8 meses, o paciente teve episódios semelhantes de dor abdominal, fezes líquidas e mucoides e com um pouco de sangramento, porém mais leves e resolvidos em 24 a 48 horas. Não tem outra história médica, não toma medicamentos, além disso, não viajou para fora do seu estado, nem teve contato com pessoas com sintomas semelhantes. Na família, eu coloquei seu pai, mas é seu tio, sofre de problemas gastrointestinais. E aí, eu coloquei aqui um paciente fake, um endereço fake, ele tem tudo normal, morador de São Paulo, sexo masculino, branco, classe média, mora na Vila Mariana, o grau de confiabilidade dos pais é ok, então o que está sendo informado é legal. E aí, vamos aqui para queixa, duração ou motivo da consulta. O motivo da consulta, neste exato momento, é um paciente há 2 dias com dor abdominal de barriga, diarreia com sangue, mas ele já vem apresentando esse caso há 6 ou 8 meses. É importante salientar, porque se fosse só 2 dias, a gente não desconfiaria de algo inflamatório, mas sim algo infeccioso. Então, a gente vai falar mais especificamente da retocolite ulcerativa e diagnóstico diferencial para a doença de Crohn, ok? Fisiopatologia, epidemiologia e diagnóstico. Então, as principais, antes da gente dar um diagnóstico de doença de Crohn ou de retocolite ulcerativa, deve-se descartar algumas condições, que inclui colite infecciosa e colite alérgica, tá? Toda criança com diagnóstico recente de retocolite ulcerativa deve efetuar uma coprocultura para patógenos entéricos, exame de fezes para detecção de Clostridium difficile, ovos e parasitas e talvez exames sorológicos para amebíase. A infecção pelo citolomegalovírus pode simular a colite ulcerativa, pode estar associada a uma exacerbação da doença já existente. Habitualmente isso acontece em pacientes imunocomprometidos. Então, se for uma doença que se assemelha à colite ulcerativa em pacientes com citomegalovírus, deve-se fazer uma sorologia para HIV. Agora, a distinção mais difícil realmente da retocolite para outras doenças é com a doença de Crohn, visto que a colite dessa doença pode parecer idêntica à retocolite ulcerativa em crianças de menor idade. A aparência macroscópica da colite ou o desenvolvimento da doença do intestino delgado
levam a um diagnóstico correto. Então, a gente vai analisar a parte anatômica, anatopatológica, para levar a um diagnóstico correto. Isso pode ocorrer dentro de vários anos ou após também a apresentação inicial da doença. Bom, no início, isso é importante, a colite da síndrome hemolítica urêmica, a SHU, pode ser idêntica àquela da colite precoce. Os sinais de hemólise microangiopática, trombocitopenia e insuficiência renal subsequente confirmam o diagnóstico da SHU. Então, é importante ver esses detalhes. No lactente, a intolerância à proteína alimentar pode também ser confundida com a retocolite ulcerativa. Embora, né, a intolerância à proteína alimentar no lactente, a proteína do leite, esse distúrbio seja um problema apenas transitório, que vai desaparecer com a remoção da proteína agressora, né, do antígeno. Deve-se efetuar sempre coprocultura para patógenos entéricos, exame de fezes, para detecção também da Clostridium difficile. Ok? Então, isso aí é uma das coisas mais importantes. A doença de Hirschsprung pode produzir enterocolite antes ou dentro de alguns meses após a correção cirúrgica. Existe pouca probabilidade de ser confundida com a retocolite, mas a gente tem que levar em consideração todas essas outras doenças. Então, a prevalência da retocolite ulcerativa é mais nos países da Europa setentrional e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos varia de 100 a 200 por 100 mil habitantes, tá? Os indivíduos do sexo masculino têm uma tendência ligeiramente maior, o que é o contrário na doença de Crohn. Os indivíduos do sexo feminino têm uma tendência maior de adquirir. E tem uma coisa aí muito interessante, que é assim, no mundo ocidental, a taxa de incidência varia de 1 a 24 casos por 100 mil pessoas ano. Geograficamente, a colite ulcerativa é mais comum nos hemisférios ocidental e norte, com baixa incidência na Ásia. Só que houve um ligeiro aumento, né? Então, tem alguns estudos que dizem que esse ligeiro aumento é por causa da ocidentalização do mundo asiático. Então, a alimentação ocidental vai entrando no mundo asiático e aí está aparecendo mal. Mas outros dizem que é porque a gente está diagnosticando melhor, né? Surgiram novos exames, a gente está diagnosticando melhor, está diagnosticando mais a doença, tá? Então, assim, não tem um consenso com relação a isso, mas pode ser essas possibilidades. A gente vai falar da causa da colite ulcerativa, que não está muito clara. O que parece é que tem pessoas que são geneticamente suscetíveis em respostas a gatilhos ambientais. Então, os estudos de epidemiologia, né, ressaltaram fatores de predisposição genética para a doença inflamatória intestinal. Entre pacientes com retocolite ulcerativa, 10 a 20% dos casos, e é por isso que eu botei que a criança tem um tio que apresenta a doença, apresentarão histórico familiar da doença inflamatória intestinal, tá? Então, em um estudo de base populacional, o risco de colite ulcerativa era maior em parentes de primeiro grau do que em parentes de segundo grau e parentes de terceiro grau. Então, mas isso não quer dizer que seja somente isso. Existe o fator genético, existe o fator ambiental, é uma interação entre esses fatores. Existe o fator epigenético, então isso é uma interação, ela é multifatorial. Não pode dizer que seja apenas o fator genético que determina o aparecimento da doença. Bom, então como é que a gente raciocina? Tem o trigger ambiental, tem lá, os indivíduos predispostos recebem esse trigger ambiental, vão desenvolver uma resposta imune desregulada e isso vai gerar uma inflamação. E de acordo com os estudos epidemiológicos, parentes de primeiro grau têm mais tendência a apresentar doença do que os de segundo, do que os de terceiro grau. E aí, por isso que eu coloquei ali o tio, pai relata que o irmão, tio da criança,
sofre de doença inflamatória intestinal, que é a retocolite ulcerativa, para casar direitinho o caso clínico com a doença. Bom, o que eu botei? Outra coisa também interessante, né? Antecedentes pessoais. Aleitamento materno exclusivo, sim, mas o desmame foi com 3 meses de idade. E diz alguns estudos que criança que amamentou menos de 6 meses, foi desmamado mais cedo do leite materno, tem tendência a apresentar doença autoimune. Eu sou uma delas, eu tenho diabetes tipo 1, eu fui amamentada até 3 meses, minha mãe teve uma infecção depois do parto, e aí naquela época não se podia, não pôde alimentar, então eu fui alimentada até 3 meses. Então, o resto é normal. Ela teve uma introdução, aceitação, ela teve introdução de fórmula, aos 6 meses teve a introdução da alimentação complementar. Bom, aqui eu coloquei, eu falei também que a colite ulcerativa também pode estar ligada à dieta. Mas eu não botei nada demais na dieta dele. Eu não quis pegar esse viés, né? Eu não quis colocar a dieta como um dos principais possíveis causador da colite ulcerativa. Eu coloquei uma dieta comum que eu também comia quando eu era criança. Se não tiver boa, é porque a minha dieta quando eu era criança não era boa, mas eu comia isso. Então a colite ulcerativa ela também pode estar ligada à dieta, embora acredita-se que a dieta ela exerce um papel secundário nisso tudo. Os antígenos alimentares e bacterianos podem afetar o revestimento mucoso já danificado, o que aumenta a sua permeabilidade, ok? Então, o diagnóstico diferencial é da retocolite ulcerativa para a doença de Crohn, e 10 a 15% é a colite inespecífica, que a gente não sabe o que é. As doenças inflamatórias intestinais, para a gente dizer se é uma, bater o martelo, se é uma ou é outra, a gente tem que pegar as características clínicas, endoscópicas, radiológicas e anatômicas. É isso que vai fazer com que a gente distingua a retocolite ulcerativa da doença de Crohn. E aqui a gente tem algumas diferenças entre as duas, eu ainda não entrei em mais detalhes, vou entrar mais para frente, mas, por exemplo, a continuidade, a fisiopatologia, a continuidade, a retocolite é simétrica e contínua, a doença de Crohn, salteada e as lesões são aftoides. As fístulas é menos comum na retocolite e mais comum na doença de Crohn. Profundidade da lesão, essa é uma das principais diferenças. A retocolite afeta mucosa, submucosa, a retocolite afeta a mucosa e a doença de Crohn ela é transmural, ela afeta todos os tecidos. As áreas afetadas, outra diferença marcante, a retocolite ela é restrita, como o próprio nome já diz, reto e cólon. E a doença de Crohn é da boca ou ânus, apesar de eu não ver muita gente com doença de Crohn afetada da boca ou ânus. Eu tenho um amigo que tem doença de Crohn, ele ficou aos 35 anos de idade, e ele não tem essa característica de ter a boca, né, o resto do trato gastrointestinal afetado. Mas é também uma característica da doença de Crohn poder afetar todo o trato. Bom, como eu falei, né, a retocolite, colo e reto, padrão distal para proximal e crises e remissões. Então, ela tem crise, tem remissão. Tem crise, tem remissão. E aqui a característica, né, inflamatória dos locais, né, onde ela pode afetar do A ao C. Ela afeta do reto ascendente ao cólon. Então, mucosa, cólon reto, contínua, ascendente. E aí, a gente tem inicialmente só alterações na mucosa, limite é visível da área sanguínea e o reto é sempre a porção mais comprometida. Existe na mucosa eritema, edema, erosão. A mucosa erodida com ilhas, pseudopólipos. E a gente vai ver aqui uma foto das lesões das mucosas. Os exames de imagem, né, geralmente são reservados para pacientes com colite grave ou extensa. A gente usa muito a radiografia abdominal simples, que pode ajudar a descartar o megacolotóxico, a primeira apresentação, ou durante recidivas agudas
da doença. E a gente vai ter aqui a colonoscopia, que é um exame importantíssimo. Ela é necessária para avaliar a extensão da doença, se a sigmoidoscopia sugerir extensão proximal. Ela é também indicada para pacientes com colite ulcerativa que não estiverem respondendo bem ao tratamento, para a gente descartar outras infecções, particularmente, novamente, a duplinha dinâmica, citomegalovírus e a C. difficile, e avaliar a necessidade de cirurgia. A colonoscopia é essencial também para casos de longa duração, casos que já tenha muito tempo, porque a gente tem que fazer triagem de câncer em casos prolongados de retocolite ulcerativa, 8, 10 anos, você tem que fazer essa triagem. A tomografia computadorizada, que a gente também usa com contraste, deve ser requisitada quando complicações, por exemplo, colangite esclerosante primárias ou outros diagnósticos estiverem sendo considerados. Então, os exames de imagem aqui, eles têm um papel super importante nessa doença, tá? Bom, as alterações inflamatórias não chegam à camada muscular própria. O abscesso de cripta, gente, grava isso, o abscesso de cripta é o achado mais comum. E aí, como é que é a clínica, como é que é a apresentação típica de uma criança com colite, retocolite, colite ou retocolite ulcerativa? Tem livros, por exemplo, do Nelson, da BMJ, que fala colite. O Nelson já é retocolite. Aqui no Brasil se usa muito o termo retocolite. Então, se você vê colite ulcerativa ou retocolite, é a mesma coisa, tá? A apresentação típica da colite ulcerativa consiste na presença de sangue, muco, pus nas fezes e ocorrência de diarreia. A gente pode observar também a presença de constipação intestinal. Olha só isso. Constipação intestinal nos indivíduos com proctite. Os sintomas comuns incluem tenesmo, urgência, dor abdominal incólica, com evacuações noturnas. Olha que chato. Evacuações diurnas e noturnas. O modo de início dessa doença varia desde insidioso, com progressão gradual dos sintomas, até agudo e fulminante. A gente tem a colite fulminante, que é definida por febre, anemia grave, hipobuminemia, leucocitose e mais de 5 evacuações sanguinolentas por dia durante 5 dias. Deve ser um inferno. A cronicidade constitui uma parte importante do diagnóstico. Agora, gente, presta atenção. É difícil saber se um paciente apresenta uma colite infecciosa transitória subaguda ou uma retocolite ulcerativa quando a criança teve esses sintomas por 1 ou 2 semanas. Então, é difícil de distinguir. Os sintomas que se estendem além desse período, aí sim, são secundários à doença inflamatória. Então, pode haver anorexia, perda de peso, déficit de crescimento, embora todas essas complicações de perda de peso, déficit de crescimento, anorexia, seja mais comum na doença de Crohn, tá bom? Bom, a clínica, como eu falei, 1/3 das crianças vai apresentar febre, sensibilidade em fossa ilíaca esquerda. E uma coisa importante da vida social da criança, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar. A criança, provavelmente, com essa doença, que é uma doença do intestino, inflamação do intestino, que é uma doença que vai mexer com todo o organismo dele, ela vai se tornar uma criança mais cansada em atividade esportiva, ela vai se tornar uma criança mais irritadiça, o desempenho dela vai piorar. Imagina uma criança com cólica assistindo aula de matemática na sala de aula. Não dá, gente, não dá para concentrar. Então, lógico, ela vai ficar mais cansada, ela vai preferir atividades que ela não tenha que se mexer, de repente um videogame, de repente ficar vendo TV. Então, esses comportamentos são importantes também para o profissional de saúde prestar atenção. Essa criança mudou de comportamento, ela anda mais irritada, ela está fazendo as aulas de educação física, ela está preferindo atividades que ela não faça tanto esforço, ela anda muito deitada na cama ou deitada no sofá. Isso é importante também. E é por isso que eu botei aqui. Ó, a criança, a mãe relata que o paciente emagreceu, tá? Então, a cólica é difusa, densidade moderada, não avalia com a
defecação, sangue, muco visível, mais de 4 dias por semana, 6 a 8 meses nesse sintoma. Tá? E eu coloquei mais para frente, vocês vão ver, que a criança anda cansada. Então, aqui, ó, apetite diminuído, astenia, febre esporádica, perda de peso de 35, tá pálida, o que leva a querer, que é uma anemia, fezes líquidas, Bristol 7, tá? E mucoide com pouco de sangramento. E andando um pouco mais para frente, ó, sintomas nervosos. Isso daqui eu coloquei para coincidir e para vocês prestarem atenção que uma criança afetada por essa doença, toda a vida dela vai estar afetada. Então, a criança mais irritada nos últimos 2 meses, psicossocial, relações com a família, etc. A mãe descreve a criança como alegre, tem bom relacionamento com os pais e avós e primos. Na escola sempre foi um bom aluno, mas desde o aparecimento dos sintomas intestinais, tem se mostrado, tanto na escola como em casa, irritadíssimo e também com fadiga para práticas esportivas nas aulas de educação física no colégio. Então, tem uma vida toda afetada por causa da doença. A doença crônica, ela afeta a vida como um todo. Eu tive diabetes tipo 1 aos 4 anos de idade. Então, assim, eu andava mais cansada, eu fazia xixi fora de hora, eu tinha poliúria, eu comecei a me tornar uma criança mais irritada, mais irritadiça, né, que é típico do diabetes, é típico de doença crônica. Então, a vida toda se modifica. Antecedentes pré-natais, eu não quis levar isso aqui muito em consideração. Então, nada digno de nota. Tá? O parto foi normal, a casa normal, mora numa casa de 3 cômodos, coleta de lixo presente, sem umidade ou mofo, cortinas, tapetes lavados periodicamente, tem cachorro e a criança dorme no seu quarto sozinha e sem viagens recentes. Aqui eu coloquei exatamente o que vocês têm que prestar atenção quando vocês forem ver os gráficos. A criança está com baixa estatura para a idade e a criança está com baixo peso. Ela está magra, está apresentando um quadro de magreza. Então, e também ela anda descorada, 2 cruzes para 4. O resto está normal, mas ela está sendo afetada, ela está com déficit de crescimento. Pode haver, então, junto com o déficit de crescimento, anorexia, né? Embora essas complicações de déficit de crescimento, perda de peso, anorexia, seja mais típica da doença de Crohn, tá bom? De novo, o recordatório alimentar eu já tinha colocado, mas aqui eu repeti sem querer, normal. E a classificação segundo a colonoscopia. A colonoscopia é o exame mais importante, um dos mais importantes. Então, você vai classificar a extensão dessa doença, ou o que essa doença é, que essa retocolite ulcerativa é. Se ela é uma colite ulcerativa distal, proctite ou retossigmoidite, é uma colite ulcerativa de esquerda, envolvimento até o ângulo esplênico, ou uma pancolite, a partir do colo transverso proximal. De acordo com a região que ela pega no intestino, você vai ter uma ou outra. Então, pelos sintomas e pela região que ela pega, você vai ter uma característica de sintomas e características. Então, por exemplo, retocolite distal. Então, geralmente, quando quadros brandos a moderados, a diarreia está presente em 80% dos acometidos, frequentemente há sangue nas fezes, muco, pus e tenesmo. A abdominal é incólica e geralmente precede as evacuações. A urgência, incontinência fecal, eventualmente. E as manifestações extraintestinais, que eu vou falar delas, são incomuns. A retocolite do hemicólon esquerdo, a pancolite, são os casos moderados a graves. Astenia, febre, nosso paciente teve febre, perda ponderal, anorexia são comuns. A diarreia com pus, muco, sangue e tenesmo. E a dor abdominal é mais extensa. Então, ele está ali mais parecendo que ele tem uma retocolite do hemicólon esquerdo e pancolite. Tá? Manifestação extraintestinal ocorre já em maior número, 20 a 30% dos casos. Eu não coloquei o paciente com manifestação extraintestinal. O exame físico, muitas vezes, olha só isso, está normal, mas pode eventualmente conter febre, emagrecimento, palidez, taquicardia pela anemia e edema, ok? Bom,
a gente vai falar das manifestações extraintestinais, que acomete 15 a 25%, e naquele caso ali, onde tem a proctite, 20 a 30%. As manifestações extraintestinal, ela ocorre mais comumente na colite ulcerativa do que na doença de Crohn. Então, ela é mais comum e pode incluir pioderma gangrenoso, colangite, esclerosante, hepatite crônica ativa, espondilite anquilosante. A deficiência de ferro pode resultar da perda crônica de sangue, bem como de uma ingestão diminuída, tá? É lógico que assim, para você ter uma anemia, porque você está com uma ingesta menor de ferro, ela demora muito para acontecer. Agora, uma anemia de sangramento, ela é mais rápida de acontecer, tá? Isso aí é importante. A deficiência de folato é incomum, mas pode ser acentuada com crianças tratadas com sulfasalazina, que interfere na absorção do folato. Então, tem que controlar isso. A inflamação crônica pode interferir na eritropoese e levar ao desenvolvimento da famosa anemia da doença crônica. Tá? Essa anemia é famosa. A amenorreia secundária, gente, acontecendo em meninas já menstruaram, a amenorreia secundária é comum durante os períodos de doença ativa. Aí eu vou dar um parêntese e dizer assim, a retocolite, eu botei uma criança de 9 anos, ok, tá bom, quis botar uma criança de 9 anos, masculino, beleza, mas a retocolite ulcerativa é mais comum dos 15 aos 40 anos para aparecer, até porque, por exemplo, ela é mais comum nessa idade. Então, uma menina com 15 anos provavelmente já menstruou, não sei que ela seja tardia nisso, mas ela já menstruou. Então, quando ela começa a desenvolver essa doença, é comum um quadro de amenorreia secundária, causado por algum quadro de doença. Ok? Então, a evolução clínica da colite ulcerativa é caracterizada, e isso é muito importante, por remissões e recidivas. E não tem explicação nenhuma. Ela aparece e ela vai embora do nada. Após o tratamento inicial dela, os sintomas iniciais, cerca de 5% das crianças com colite ulcerativa, retocolite ulcerativa, apresentou remissão prolongada. Mais 20% das crianças apresentam colite ulcerativa grave e necessitam de colectomia dentro de 5 anos após o diagnóstico. Bom, é importante considerar se essa recidiva não foi por causa da presença de uma infecção entérica, tá? Em sintomas recorrentes. Então, ela pode simular uma exacerbação ou provocar realmente uma recaída. Então, a infecção pode simular uma recaída. O uso de agentes anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, AINES, predispõe à exacerbação. Então, a criança, de repente, toma um anti-inflamatório não esteroidal e exacerba a doença. Bom, a gente acredita que existe um risco de câncer de colo depois de 8 a 10 anos dessa doença aí. Então, é importante que a gente faça o acompanhamento desse adulto, né? Vamos supor que fica com 15, aí daqui a 10 anos, 25, daqui a 10, 35, então tem que acompanhar esse adulto, e como o câncer de colo é predominantemente procedido de uma alteração de displasia da mucosa, recomenda, né, que esses pacientes portadores de retocolite seja sempre rastreado com colonoscopia e biópsia a cada 1 a 2 anos. Tá? Mas não tem, sim, os estudos, assim, não está bem esclarecido se isso ajuda de fato, mas que tem que acompanhar, tem, porque o risco é aumentado segundo estudos, ok? Bom, aí vamos fazer a investigação da retocolite. A investigação ela é feita através do laboratório, biomarcadores, exame endoscópico e exame radiológico. A gente vai acompanhar nesses 4 pilares. E aí é que vem. O diagnóstico, né, ele é estabelecido. A gente vai fazer esse diagnóstico pela história clínica, pelo exame físico, pelos exames laboratoriais, exame endoscópico e achado histopatológico. Eles são super importantes.
A investigação inicial deve incluir exames básicos, né? Hemograma completo, perfil metabólico, marcadores inflamatórios e estudo das fezes. Isso é super importante. E uma colonoscopia ou sigmoidoscopia flexível para a gente visualizar a mucosa e obter uma biópsia. A dosagem sanguínea da proteína C reativa e a velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, auxiliam na avaliação diagnóstica, mas podem não estar alterados. Então, os protocolos não preconizam elas, tá bom? Deve-se ter cautela no estabelecimento de um diagnóstico de retocolite ulcerativa, de novo, aquela mesma história, em crianças que apresentam sintomas por menos de 2 a 3 semanas, até descartar a hipótese de um quadro infeccioso, ok? Então, quando se suspeita de um diagnóstico em criança com sintomas subagudos, o médico deve estabelecer um diagnóstico definitivo apenas quando houver evidências de cronicidade na biópsia do colo. Tá? Os exames laboratoriais podem demonstrar evidências de anemia, anemia ferropriva ou anemia da doença crônica e hipoalbuminemia. Em geral, a gente observa uma contagem elevada de leucócitos nos casos mais graves. Os níveis de calprotectina fecal estão habitualmente elevados e a calprotectina é cada vez mais reconhecida como um marcador mais sensível e específico para a inflamação. A colonoscopia, como eu falei anteriormente, é necessária para avaliar a extensão da doença. Se a sigmoidoscopia sugerir uma extensão proximal, e é também indicada em pacientes com retocolite ulcerativa, como eu falei lá atrás, que não estão respondendo bem ao tratamento para, novamente, descartar um quadro de infecção. E a colonoscopia, por último, ela também faz a triagem, como eu falei, para o câncer. Aqui a gente vai classificar de acordo com os sintomas em colite leve, moderada ou grave. Então, mais de 4, evacuações, sintomas e exames. Mais de 4, que é o índice de gravidade True Love VITS. Então, menos de 4, é leve, com pequena quantidade, não tem febre. Os batimentos cardíacos estão normais, não tem um quadro de anemia e o VHS está 30 ou menos. Então, é um quadro leve. O moderado, de 4 a 6 evacuações por dia. Existe já uma quantidade moderada grande de sangue nas fezes, mas também não tem febre. Os batimentos com a difusão cardíaca estão normal. Não tem quadro de anemia e o VHS está 30 ou menos. A primeira também era 30 ou menos, 30 ou mais. Bom, a doença grave, ela já é 6 ou mais evacuações, um dos sintomas sistêmicos marcados com asterisco, todos aqueles sintomas sistêmicos que eu não botei aqui, mas assim, existe muito sangue visível, já existe febre, já existe uma função cardíaca alterada, a febre é um sintoma sistêmico, a anemia, já existe um quadro de anemia, e o VHS está mais de 30. Então, a gente também classifica de acordo com o marcador VHS e quadros sistêmicos, como anemia, febre e a função cardíaca. Bom, as complicações da retocolite podem ser megacólon, perfuração, estenose, hemorragia maciça e, a longo prazo, o câncer, que a gente tem sempre que ficar acompanhando, tá? Então, a vigilância para o câncer é uma colonoscopia anual após 8 a 10 anos da doença. O risco de câncer de cólon aumenta 1% a cada ano. Lembrando que não existe esclarecido se isso de fato é bom ou ruim, tá? Então, de doença extensa, risco aumenta 1% após 30 anos da doença. As complicações também, megacólon tóxico, 2% do paciente, e a mortalidade é de 15% a 20%. A gente tem aqui o megacólon tóxico. E como é que a gente vai tratar a retocolite? Bom, a meta do tratamento é eliminar os sintomas e restaurar a qualidade de vida. Gente, isso tudo quanto é doença crônica, a gente tem que restaurar a qualidade de vida. Diabetes, eu restaurei minha qualidade de vida com o controle da doença. Quando eu era criança também.
Então, restaurar o crescimento normal, que a doença crônica ela pode afetar, e eliminar as complicações. A habilidade de induzir a remissão da doença ativa e manter uma remissão em doentes quiescentes. A abordagem Step Up, medicação de menor toxicidade, que eu vou falar mais à frente, como a primeira linha antes da terapia mais agressiva e de maior toxicidade. Então, a gente vai fazer a remissão com ácido 5-aminosacilato, 5-asa, corticoide. Depois eu vou falar sobre corticoide, terapia anti-TNF, tá? A colite ulcerativa pode ser classificada tanto pela gravidade como pela extensão, né? O objetivo do tratamento para pacientes com colite ulcerativa é realmente, de fato, alcançar a remissão endoscópica, com os exames que a gente vai detectar isso, e clínica, com base na demonstração da cicatrização completa da mucosa. A manutenção a gente vai fazer com a mesalazina, tiopurinas, tá? Infliximab, poucos probióticos, colectomia total da doença refratária. E aqui eu peguei numa observação no caderno do Ministério da Saúde, que deve-se evitar o uso prolongado de corticoide, devendo sempre tentar o seu emprego em dias alternados. O corticoide ele é uma excelente medicação, mas tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais, porque ele pode causar retardo do crescimento por esse medicamento. Levando-se em conta essas ressalvas, o ajuste da dose pelo peso, o tratamento deve seguir os mesmos princípios do tratamento em adulto. Então, deve-se ter cuidado com o corticoide, porque, de fato, ele pode causar diversos sintomas, eventos adversos. E é isso, gente. Obrigada. Até lá.